Paz do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia aí em Josué capítulo 14. Quero falar com vocês nessa noite sobre perseverança. Josué capítulo 14. Todos acharam? Do versículo 6 ao versículo 12, diz assim as Escrituras: Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Amém? Feche a sua Bíblia, curva a sua cabeça. Senhor, nós te damos graça por esse instante, porque estamos diante da tua presença. E por isso nós carecemos que o Senhor fale conosco. Aliás, eu espero que esse seja o desejo de cada coração aqui presente, que o Senhor esteja falando com ele e com ela de uma forma gloriosa, para que haja crescimento na vida dele e na vida dela, Senhor. Portanto, eu te peço, usa minha vida em tuas mãos e ministra sobre estas pessoas aqui presente a tua palavra, para que possa haver despertamento, avivamento, Senhor, para que possa haver transformação, para que possa haver cura, libertação, arrependimento, para que possa haver mudança, Senhor amado. Eu te peço no nome de Jesus, fale conosco nesta noite e glorifica o teu nome uma vez mais neste lugar, no nome de Jesus. Querido, nós vivemos em uma época que é a época do imediatismo. Nós não temos mais muito paciência. Nós queremos tudo, absolutamente tudo, da forma mais rápida, simples e da forma mais fácil possível. Tudo aquilo que nós colocamos as nossas mãos, tudo aquilo que nós pensamos e ter, tudo aquilo que nós queremos para ontem. Nunca pode ser para amanhã. Nós vivemos na época do agora e não do depois. Nós vivemos na época do hoje e não do amanhã. Nós queremos tudo muito rápido.
E o triste, queridos, de tudo isso é que esta geração, a geração desta época, infelizmente, está cada vez mais distante da chamada e importantíssima palavra que é perseverança. Hoje, tudo, ou quase nada, é motivo para a desistência. Qualquer coisinha, por menor que seja, às vezes é motivo para nós voltarmos atrás e desistirmos, para pararmos no meio do caminho, para virarmos as costas, para desanimarmos. Tudo é motivo de desânimo, porque nós queremos tudo muito rápido. Esta é a geração que não existe, infelizmente, nesta geração perseverança. É a geração do imediatismo. É a geração que desiste muito fácil. E aí então, deixa eu lhe fazer uma pergunta nesta noite. Você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, você jovem aqui presente neste ambiente, você por um acaso é perseverante? Se você se acha perseverante, deixa eu te perguntar, que tipo de perseverança é a sua? Até que ponto você está disposto a perseverar? Até onde você está disposto a seguir em frente firme com os teus objetivos? Qual é a sua perspectiva? Qual é o seu ânimo? Qual é o seu vigor em relação àquilo que você quer para si próprio? Você é perseverante? Talvez você esteja a se perguntar, mas afinal de contas, o que é perseverança? O Aurélio define a palavra perseverança como o seguinte: conservar-se firme e constante. O que é perseverança? Define o Aurélio: conservar-se firme e constante. Diz o Aurélio: continuar a ser ou ficar. Diz mais: continuar, perdurar, permanecer sem mudar ou sem variar de intento. Então, o que é perseverança? É estar firme em seus objetivos, sem desistir. Isto é perseverança. Se eu lhe perguntasse para que você vasculhasse em sua memória aí, quantas coisas que você já começou, mas não terminou, é muito provável que você lembraria de uma dúzia facilmente. Se eu lhe perguntasse para você, pense aí consigo, quantas pessoas você conhece do seu convívio que começaram algo, mas desistiram logo no início, pararam, desanimaram, fizeram planos e mais planos, mas até muitas vezes antes mesmo de começar, já desistiram, já desanimaram, já pararam, já deixaram de lado. Por quê? Porque nós somos o povo da época da era do imediatismo.
Então há muitas pessoas, há muitos jovens, há muita gente nos nossos dias que começa a faculdade hoje e daqui 6 meses tranca a matrícula. Desistem, porque elas começam a pensar, é muito difícil, falta ainda 3 anos e meio, ou falta ainda para algumas, 5 anos e meio, 8 anos, enfim, não sei, falta ainda muito tempo, eu não vou conseguir. Esta é a geração do imediatismo. Nós não estamos dispostos a perseverar, a permanecer, a perdurar, nós não estamos dispostos. Portanto, queridos, sobre perseverança, é preciso compreender que, em primeiro lugar, o tempo de Deus é muito diferente do nosso. Nós precisamos ter isso em nossa mente, em nossa consciência. Se nós queremos nos tornarmos pessoas perseverantes com os nossos objetivos, se nós queremos sermos cristãos perseverantes, independente de qualquer coisa, se nós queremos terminar a nossa carreira com a nossa fé junto de nós, é preciso compreendermos que o tempo de Deus é diferente do seu. Lá na epístola de Pedro, se você quiser abrir, segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 8, está escrito o seguinte: não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Veja que Pedro começa dizendo: não se esqueçam. Parece-me que esta geração, parece-me que nós nos esquecemos disto. E o que Pedro está querendo nos ensinar com esta exposição, com esta palavra, com este versículo? Pedro está dizendo aqui, queridos, que o Deus que nós servimos, que o Deus que você serve, não está limitado pelo tempo. Deus, Ele não está limitado pelo tempo. Então é assim, aquilo que nós demoraríamos provavelmente para realizarmos em 1000 anos, Ele, o nosso Deus, pode fazer em apenas um dia. E aquilo que nós esperamos que Ele faça em um dia, é muito provável, talvez, que Ele demore 1000 anos. Por quê? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Deus não vê as coisas de forma limitada como nós vemos. Deus não quer que nós tenhamos as coisas antes da hora. Deus não é como nós, que queremos, que almejamos e que choramos por algo quando ainda não é o tempo. Deus, Ele sabe, Ele conhece, Ele tem certeza de que quando é o melhor tempo, o melhor momento para nós obtermos, para nós termos algo. Porque o tempo dele é diferente do nosso. O tempo de Deus, querido, não se assemelha ao nosso tempo.
O sábio Salomão, escrevendo em Eclesiastes, capítulo 3, veja aí comigo, Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 1, o sábio Salomão escreveu o seguinte: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Foi o sábio Salomão quem escreveu isso. No versículo 2, numa parte do verso 2 de Eclesiastes 3, Salomão escreveu o seguinte: existe tempo de plantar. Talvez, muito provavelmente, esse seja o seu tempo. Tempo de plantar. Mas o duro é que você está esperando colher hoje. Talvez você quer colher agora, nesse exato momento. Mas Salomão está dizendo: existe tempo que é tempo de plantar, não é tempo de colher. Existe tempo que é tempo de semear, é tempo de aplicar, é tempo de investir, é tempo de se dedicar, é tempo de se empenhar, é tempo de suar a camisa. Talvez esse seja o seu tempo. Ainda talvez não é tempo de colher. No verso 4, Salomão diz o seguinte: existe tempo para todas as coisas. Olha o que ele diz no verso 4: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de derrubar, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. O que Salomão está dizendo aqui, queridos? Que se nós permanecermos firmes, perseverantes no dia do choro, no dia do pranto, com certeza, sem sombra de dúvida, o dia da alegria, o dia da dança, o dia da festa também chegará. Isso depende apenas de você. Só depende de você. Por isso, eu quero lhe dizer nesta noite: persevere, meu irmão, persevere, minha irmã, esteja firme com Jesus Cristo, o Senhor. Independente de qualquer coisa, não abra mão do Deus que você serve, esteja sempre aos pés de Jesus Cristo, e o dia da alegria chegará. Nós tivemos um professor de teologia que dizia o seguinte, e um homem já experiente, um homem com alguns janeiros nas costas, ele deu aula de filosofia para nós, e ele dizia o seguinte, era um dos jargões dele, ele sempre dizia, olhando para o vácuo, ele tinha muito esse costume, olhar para o vácuo, para o nada, e dizer, olhar para o além, sabe? E ele dizia, olha, se você está chorando agora, não se desespere, não se desespere, porque depois do choro, não tem outra coisa para vir, a não ser a alegria. Mas ele dizia também, se você está alegre agora, não fique tão entusiasmado assim, porque depois da alegria, querido, é muito provável que virá o choro. E é assim a vida.
Nós estamos chorando hoje e muito provavelmente amanhã provavelmente estaremos sorrindo. Mas se estivermos sorrindo hoje, é muito provável que daqui a pouco poderemos estar chorando. Assim é a vida. Mas o convite de Deus para nós é o seguinte: independente de qualquer coisa, independente de qual seja o seu momento, meu irmão e minha irmã, Deus lhe convida nesta noite para você perseverar. Se você está sorrindo, persevere. Se você está chorando, não desista, persevere. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Em segundo lugar, perseverança é uma qualidade daqueles que confiam inteiramente em Deus. Essa é uma das qualidades daqueles que confiam inteiramente em Deus: perseverar. Veja aí comigo, Josué, capítulo 14, o texto que nós lemos. Capítulo 14, versículo 7, versículo 8, diz assim: Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Perseverança é uma qualidade daqueles que confiam inteiramente em Deus. Volta aí um livro, 2 livros, em Números, capítulo 13. Números 13. Diz assim, versículo 1 e versículo 2: Eu, o Senhor, disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Qual que era a função dos espias, irmãos, segundo esse texto? É a função deles, a missão deles era reconhecer, em missão de reconhecimento da terra. Essa era a missão dos espias: reconhecer, saber, entender como era a terra. Como era a terra. Esta era a missão dos espias. E o versículo diz mais: terra que dou aos israelitas. Não é terra que estou pensando em dar, terra que estou planejando em tentar a dar. Não, é terra que dou ao meu povo. Essa foi a ordem de Deus para os espias. Vão lá em missão de reconhecimento, conhecerem a terra que dou a vocês. No versículo 16 do mesmo capítulo, também está escrito: em missão de reconhecimento do território. Essa era a função da ida dos nossos irmãos espias à terra de Canaã: espionar, conhecer, saber como era o território. Aí no versículo 17 ao 20 do mesmo capítulo, capítulo 13, veja aí comigo, versículo 17 ao versículo 20, diz assim: quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse, olha a ordem: subam pelo Negueb e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos,
se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Veja, irmãos, que a ordem para a espionagem ou o reconhecimento da terra não era com o intuito de ver se eles eram capazes. Não é isso que Moisés diz a esse povo. Não era para eles verem se eles eram capazes, se tinham condições ou não de conquistá-la. Pelo contrário, o que Moisés diz a eles é: olha, para que eles olhem, passam a conhecerem a terra, para que nós possamos traçar estratégia para adentrarmos e conquistar esta terra que o Senhor nosso Deus nos dá por herança. Então a ordem é: vão, porque nós precisamos traçar uma estratégia, um plano de invasão. Nós não podemos invadir de qualquer jeito, nós precisamos traçar uma estratégia. Então vão lá, espiem a terra, vê como é, se as cidades têm muro ou não, se a terra é boa, se tem planície, se não tem. Enfim, saibam, tragam o relatório de como é a terra. Os únicos, infelizmente, que voltaram animados, ou os únicos que demonstraram inteira confiança no Senhor depois de espionarem a terra, e graças a Deus por eles, foram Josué e Caleb. Os outros espias murmuraram, os outros espias duvidaram, os outros espias foram covardes, os outros espias tiveram medo, os outros espias não deram ouvido àquilo que o Senhor estava lhes prometendo, e por isso deixaram de perseverar. Números capítulo 13, versículo 30 diz o seguinte: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. No capítulo 14 de Números, versículo 6 a versículo 9, está escrito o seguinte: Josué filho de Num e Caleb filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo. Esta foi a voz de Caleb: não tenhamos medo, porque a proteção deste povo, desta terra que nós fomos visitar, que nós fomos reconhecê-la, que nós fomos lá traçar estratégia, esse povo não tem o Senhor, a proteção dele se foi, mas o nosso Deus, o nosso Senhor ainda está, ainda continua conosco, e nós vamos os devorar como se fosse pão. Queridos, perseverança é uma qualidade daqueles que confiam inteiramente em Deus. Se você tem se mostrado
uma pessoa sem perseverança, é porque talvez a sua confiança em Deus também está fragilizada. É porque talvez você não tenha a convicção que você tinha outrora do Deus que você serve. Então, volte a confiar em Deus, meu querido. Porque o Deus que você serve, Ele nunca perde. O Deus que você serve, se você andar com Ele, eu quero te dizer que Ele nunca desiste. E mais, Ele nunca te desampara. Amém? Ele nunca te desampara. E quando eu digo que Ele nunca te desampara, eu não estou dizendo que Ele vai te dar tudo o que você quer. Não é isso. Não é isso. Ele nunca te desampara no sentido que se você estiver com Ele, Ele sempre estará com você. Entendeu? Ele não vai te dar tudo o que você quer, não. Desista. Desista. Se te prometeram isso aí fora ou por aí em algum outro canto, desista. É mentira. Mas uma coisa eu lhe garanto, que se você não abrir mão dele, Ele também não abrirá mão de você. Estará contigo aonde você estiver. Ele estará contigo. É por isso que Caleb está dizendo aqui: eles não têm mais proteção, mas a nossa ainda continua conosco. Aleluia. Em terceiro lugar, os perseverantes, queridos, estão sempre predispostos e preparados para a ação. Toda e qualquer pessoa perseverante está sempre preparada para agir, sempre. Existem dois tipos de pessoas perseverantes. Existe aqueles que ficam com os braços cruzados. É perseverante, mas fica com os braços cruzados. E existe aqueles que se mexem. Existe o perseverante que age em função daquilo que se espera. Então, deixa eu lhe perguntar: que tipo de perseverança ou que tipo de perseverante tem sido você? Você é daqueles que fica com os braços cruzados? Ou você é daqueles que se mexe, que corre atrás dos seus objetivos, que vai em busca dos seus alvos? Que tipo de perseverante é você? O perseverante que age é aquele que ele espera, mas ao mesmo tempo que espera, ele atua. Ao mesmo tempo que espera, ele se move. Ao mesmo tempo que espera, ele faz alguma coisa em função da sua esperança. Ele corre atrás dos seus objetivos. E essa, queridos, era a esperança característica de Caleb. Caleb tinha esta esperança, a esperança de não ficar com os braços cruzados, mas a esperança de fazer algo em prol daquilo que ele esperava. E por isso, depois de tanto tempo, ele vai dizer: eu ainda continuo com o mesmo vigor de 45 anos atrás para ir à guerra.
Queridos, Deus quer que sejamos perseverantes. Deus quer que você seja uma pessoa perseverante. É verdade. Mas Deus espera que você seja um perseverante atuante e não um perseverante inerte. Deus espera que você seja um perseverante que faz alguma coisa em função daquilo que você está esperando, não um perseverante que espera cair no colo. Amém? Deus espera que você vai e faça algo, que você vá e dá um passo em direção daquilo que você deseja. Deus espera que você se esforce. Deus espera que você se empenhe. Deus espera que você se dedique, que você faça alguma coisa. Eu quero tanto sair do aluguel e ter a minha casa própria, mas vive deitado de perna para o ar. Querido, difícil. Tem que correr atrás dos seus objetivos, tem que trabalhar, suar a camisa, tem que cansar um pouco. É isso daí, né? Eu queria tanto ter um carro para mim me locomover, mas não se esforça, está esperando que caia do céu. Não é assim, não é assim. Depois que Adão e Eva pecou, a ordem é: com o suor do teu rosto você vai conquistar. Com o suor do teu rosto você vai comer. Você precisa trabalhar. Amém? Então persevere. Em quarto lugar, os perseverantes, queridos, não ficam olhando para o tempo. Pelo contrário, eles só conseguem enxergar o seu alvo, o seu objetivo. Os perseverantes não ficam olhando para o alto à toa, não ficam perdendo tempo com coisa que não vale a pena. Os perseverantes têm foco. Os perseverantes têm alvo como objetivo a ser alcançado. E por isso os perseverantes não se prendem a coisas mesquinhas, a coisas pequenas, a coisas idiotas, a coisas que não nos traz e não nos leva a lugar algum. Não, os perseverantes estão sempre olhando para o seu alvo, para o seu objetivo, estão sempre empenhados em chegar lá. Esses são os perseverantes. O perseverante não perde o foco, não desiste dos seus intentos, não para no meio do caminho, não se dá por vencido facilmente. O perseverante não se dá por vencido, querido. Ele tenta uma vez, não dá certo, ele tenta de novo, não dá certo outra vez, ele tenta de novo, não dá certo de novo, ele tenta outra vez. Thomas Edison foi inventar a lâmpada, e aí então ele tentou uma, duas e tantas vezes, e ele só parou depois que ele conseguiu. Assim é o perseverante, ele não se dá por vencido. Ele não se dá por vencido, ele persevera, ele persiste, ele vai em frente. Ele cai hoje, levanta amanhã, ele tenta de novo, não deu certo, ele levanta, bate o pó da poeira e vai, segue em frente. Assim é o perseverante, e Deus está lhe convidando nesta noite, meu irmão, minha irmã, seja perseverante na caminhada com Cristo. Não importa quanto tempo passe, o perseverante está sempre com o mesmo vigor. Sempre com o mesmo vigor. O perseverante pode passar o tempo que for, ele está sempre com a mesma fé. Aleluia. O
perseverante passa os janeiros, chega aos fevereiros, termina os dezembro, mas ele está sempre com a mesma esperança. Ele não desiste. Ele está sempre com o seu olhar fixados em seu alvo. Seu coração está sempre preso em seu objetivo. E por isso, querido, ainda que passe muito tempo, o seu vigor continua inabalável e a sua força a mesma de sempre. Aleluia. Essa era a condição de Caleb depois de 45 anos de espera para entrar na terra prometida. Depois de 45 anos de espera, aleluia, Caleb ainda continuava com o mesmo vigor. Veja aí, Josué, capítulo 14, versículo 11, diz assim: ainda Josué está dizendo: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Aleluia. Esse é o perseverante. Em quinto lugar, versículo 10 diz assim, de Josué 14: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje com 85 anos de idade. O perseverante sabe que toda grande conquista, preste atenção nisso, toda grande conquista é paulatina. O perseverante tem essa convicção consigo. Nós não conquistamos nada que seja grande do dia para a noite. Nada, absolutamente nada. Toda grande conquista é passo a passo, é tijolo por tijolo, é dia após dia. Toda grande conquista não acontece de imediato. Toda grande conquista é paulatina. Você talvez possa dizer: que nada, irmão. Meus pais morreram e eu tive uma herança do dia para a noite, assim, de uma casona, uma herança chique no último. Não foi uma conquista, foi uma herança. É diferente. Toda grande conquista é paulatina. E o perseverante sabe disso. Amém? Talvez você diga o seguinte: mas irmão, eu quero algo há tantos anos e isso está demorando demais. Não se esqueça, toda grande conquista leva tempo. Querido, para tudo na vida existe um processo. Ninguém, absolutamente ninguém nasce adulto. Você já viu alguém nascer adulto? Ninguém. Existe um processo. Nasce bebezinho e vai crescendo até se tornar adulto. Os únicos, talvez você não saiba disso, mas os únicos, porém não nasceram, foram criados. É diferente. Não nasceram, foram criados, mas
os únicos que foram criados adultos se chama Adão e Eva. Eles foram criados adultos. Depois de Adão e Eva, existe para a raça humana um processo. Todo mundo nasce bebê. Você não entra na faculdade de manhã e à tarde sai formado, é assim? Não. Precisa suar a camisa, queimar alguns neurônios. Faz-se necessário. Existe um processo. Não é possível de forma alguma nós tirarmos carta de motorista em apenas um dia. Não é possível. Existe um processo. Você não nasce um empresário. Você pode se tornar em um empresário. Mas para isso existe um processo. Você pode até nascer filho de empresário. Mas se você vai ser de fato empresário é outra história. Veja, queridos, que essa é uma realidade que permeia a nossa vida, inclusive dentro da igreja. Então é assim. Se você deseja conquistar algo, se você deseja alcançar os seus objetivos, você precisa ser perseverante. E por isso, é preciso arregaçar as mangas. É preciso suar a camisa. Faz-se necessário encarar os desafios. Você tem que se esforçar para superar os obstáculos. Você tem que se empenhar para dia após dia ir matando um leãozinho por vez. Dia após dia. Isso é ser perseverante. E se existe uma coisa que Deus requer de nossa igreja, é que sejamos perseverantes em relação à nossa fé. Eu estou aqui há alguns anos e eu já vi muita gente entrar e sair. Eu não sei por onde anda mais, porque desanimaram no meio da caminhada. Desanimaram, desistiram. Talvez alguns deles estão em outro ministério, em outra igreja. Amém, glória a Deus por isso. Mas eu sei que muitos deles estão distante de Cristo Jesus, o Senhor. E Jesus está lhe convidando nessa noite, meu querido, minha querida. O meu desejo para você, como o meu filho, é que você seja perseverante em sua fé. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, não arrede os seus pés da minha presença. Esteja comigo, porque eu estarei com você. Amém? Para terminar, abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12.
capítulo 11 da carta aos Hebreus é o tão conhecido capítulo chamado como a galeria dos heróis da fé. E nesse capítulo o escritor aos Hebreus, ele fala do bom testemunho de muitos irmãos que nós tivemos no passado, de muitos irmãos do Antigo Testamento, de muitas pessoas, inclusive dos seus dias. E ele dá aqui, ele faz um resumo sobre a história de muitas pessoas que ele relaciona aos homens, o nome, e de alguns que ele não diz o nome. E ele diz assim, que muitos desses nossos irmãos foram cerrados pelo meio, outros foram crucificados de cabeça para baixo, ainda outros foram queimados vivos ou enterrados vivos, e assim sucessivamente, assim por diante. E ele termina dizendo: mesmo assim, eles não voltaram atrás, mesmo assim, eles não desistiram e não negaram a sua fé, mesmo assim, diante de tudo isso, eles deram bom testemunho diante do povo que os perseguiram, eles deram bom testemunho. E aí, quando chega no capítulo 12, no versículo 1, o escritor aos Hebreus diz: portanto, o que ele quer dizer com essa palavra portanto? Portanto, diante do bom testemunho dos nossos irmãos que eu relatei no capítulo 11, preste atenção, ele diz na continuidade: também nós, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Quais são as testemunhas? Os nossos irmãos do capítulo 11. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, aleluia, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Eu quero terminar dizendo para você nesta noite que o conselho que eu tenho para lhe dar nessa noite é o seguinte: não volte atrás, meu querido. Pelo contrário, olhe para a cruz de Cristo Jesus e siga em frente. Aleluia. Deus te convida nessa noite: não volte atrás. Olhe para Ele, que é autor e consumador da sua fé, e siga em frente. É muito provável que no caminho você vai encontrar muitos obstáculos, muitos problemas, muitas lutas, muitas provações, muitas adversidades. Você vai encontrar, e eu espero que você encontre, porque você não é melhor do que eu. Amém? Eu tenho um monte deles. Eu espero que você encontre. Mas eu quero te dizer o seguinte: seja perseverante, não desista, porque a tua salvação está em perseverar, em ir até o fim com Cristo Jesus, o Senhor. Então
vá até o fim. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, vá até